Boa noite, amados irmãos, queridos seguidores de Dulce, que a paz do Cristo seja com todos. Eu trouxe uma parábola que eu acredito que todos já conhecem, mas eu trouxe para depois poder entrar no tema que eu gostaria, né? E então é no capítulo 15 ainda, fora da caridade não há salvação. É a parábola do bom samaritano, né? Então eu vou pegar exatamente essa parte. Jesus teria sido inquirido quanto a quem seria o próximo, a quem devemos amar. E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram-no meio morto. E eis que de repente um sacerdote passava pelo mesmo caminho, e que, tendo-o notado, passou bem longe. Um levita que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. Mas um samaritano que viajava, passando pelo lugar onde estava o homem, e tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou. E pondo-o sobre seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro e lhe disse: cuida bem deste homem, e tudo que gastardes a mais, eu vos restituirei em minha volta. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois, disse Jesus, e fazei o mesmo. Mas eu trouxe esse tema do bom samaritano porque, bom, em princípio, né, os samaritanos eles não eram bem vistos pelos judeus, né, porque eles não seguiam exatamente as leis de Moisés, eles seguiam de forma modificada. Inclusive, eles achavam que Deus não deveria ser reverenciado no templo de Jerusalém, e sim em Gerizim, né, que era na Samaria. Mas eu trouxe esse tema porque outro dia assisti um vídeo e achei muito interessante para a nossa reflexão. O bom samaritano doméstico. Porque, na verdade, é muito difícil sermos bons samaritanos com aqueles próximos, mais próximos a nós. E por que será que é tão difícil sermos essas pessoas caridosas, generosas com os mais próximos, e tão fácil de fazermos a caridade para um desconhecido? Por quê? Porque, na verdade, né, aqueles com quem nós convivemos mais de perto, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas mais próximas a nós, do nosso convívio diário, nós conhecemos as suas quedas e as suas feridas mais de perto. Não foi uma queda entre Jericó e Jerusalém, as quedas foram na nossa presença, próximos a nós. Então, nós temos, infelizmente, né, arraigado em nós o hábito de tirarmos nossas próprias conclusões, de fazermos nossos julgamentos, de vermos o argueiro no olho do outro e não a trave nos nossos, né? E é exatamente por isso que é tão difícil exercer a caridade com este próximo que está mais próximo a nós. É exatamente por isso. Porque nós conhecemos as suas histórias, nós conhecemos as suas deficiências, nós conhecemos as suas falhas de caráter e o porquê de muitas vezes suas quedas. E
né? Em muitas das vezes nós já auxiliamos nessas quedas e eles infelizmente tropeçaram de novo. E nós sabemos desses deslizes, desses comportamentos não muito adequados e das consequências que eles trazem, né? Então vemos lá nosso irmão em aflição, em ansiedade ou em um problema. Um problema não gosto de falar, gosto de falar um desafio, né? Um desafio maior. E às vezes nós fazemos vistas grossas, porque sabemos, né? Sabemos, né? Porque o irmão está naquela situação, aquele próximo, tão próximo a nós, está naquela situação. Mas, gente, aí é que entra o bom samaritano doméstico, porque nós temos que começar a caridade dentro do nosso lar, dentro do nosso núcleo familiar, para depois estender essa caridade aos outros. Toda caridade é válida, toda caridade é válida, tudo aquilo que nós fizermos por alguém é válido. Mas essa dificuldade que nós temos em sermos bons samaritanos dentro do nosso lar é justamente por isso, né? Porque conhecemos as falhas daqueles que convivem conosco, assim como nós temos as nossas falhas, e são muitas, né? Eu não gosto de falar muito defeitos e qualidades, né? Falhas de caráter, falhas de conduta moral, falhas, enfim. E muitas vezes é por isso. Né? Fazemos nosso pré-julgamento. Fulano está nessa situação porque ele procurou, porque ele teve tal comportamento que o levou a isso. Mas a caridade começa em casa, no nosso lar, com a nossa família, como eu costumo dizer sempre, família, primeira escola dentro da nossa tentativa de evolução. Estes que nos trazem desafios, aqueles com quem temos mais dificuldades de lidar, são nossos melhores professores nessa escola. Mas aí é difícil, né? Porque a gente convive com eles, a gente sabe. Então, é muito mais fácil ajudar um desconhecido, né? Ou com uma ajuda material, ou com uma ajuda moral, ou com preces, ou enfim, é fácil ajudar alguém com quem nós não convivemos e dos quais nós não sabemos as deficiências, né? Os deslizes. E aqueles que moram conosco, que convivem mais diretamente conosco, nós conhecemos. Mas é isso, gente. Nós temos que ser os bons samaritanos domésticos. Começar isso dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar, com aquelas pessoas que nos são mais próximas. Ficar ali, né, sem julgar, né, sendo tolerante, sendo paciente, sendo compassivo, sendo compreensivo, sendo misericordioso com essas pessoas que estão passando por alguns problemas e que muitas das vezes são causados por elas próprias, porque a sementeira é livre, a colheita obrigatória, né? Mas isso não nos exime de ajudá-los. Ao contrário, se estamos na mesma caminhada, juntos, é porque não é acaso, é porque temos alguma missão ali a cumprir. E a principal missão é a caridade. Isso se aplica muito a nós, espíritas, que sabemos que muitas dessas situações acontecem por questões de histórias passadas, de vidas passadas, né? E que hoje tem suas consequências e as pessoas às vezes incorrem nas mesmas falhas, os mesmos erros e acabam trazendo de volta o mesmo problema. E nós temos que prestar a caridade a eles e não julgá-los, não dizer, poxa, né?
Ele está passando de novo pelo mesmo problema. Outro dia eu ajudei, agora que se vire. Não, não. Por quê? Porque conseguimos fazer a caridade para um estranho, para alguém com quem nós convivemos, com o qual não convivemos, perdoem, né? Do que com aqueles que nós convivemos, que nos são mais caros, que são os nossos familiares, né? E que passam por tantos momentos de aflição. É difícil justamente por isso, porque nós os conhecemos e os outros são desconhecidos. O que os levou àquela determinada situação em que neste momento precisam de auxílio, nós desconhecemos e não estamos nem interessados em saber. Nosso intuito é ir lá e prestar a caridade, ajudar, sermos os bons samaritanos. Tem aquela coisa de falar, né? Ah, fulano é o bom samaritano. Mas isso não é o que realmente conta. É claro que a caridade conta pontos sempre. A caridade é plausível, a caridade é louvável, mas ela tem que começar dentro do nosso lar. Não adianta nada sermos os bonzinhos lá fora, com os estranhos, com os outros com quem não temos convivência. O bom samaritano doméstico é aonde começa a nossa caminhada, dentro do nosso lar, com os nossos familiares. Entendendo as suas dificuldades, né? Sendo indulgentes, tolerantes, como já falei, pacientes, exercitar muito a paciência e prestar o auxílio da forma melhor que conseguirmos, né? Sei lá se é uma palavra de conforto ou apenas ouvi-lo no momento de aflição, de dificuldade. Alguns de nós que conseguimos aplicar um passe magnético ou aplicar um reiki, podemos fazê-lo, devemos fazê-lo para aqueles que estão mais próximos a nós, começando com eles, né? Se é uma ajuda material, né, financeira, enfim, e nós podemos auxiliar, auxiliemos. Fazer o bem sem ver a quem, né? É assim, é isso. Mas isso tem que começar dentro do nosso próprio lar. Sermos mais gentis, mais afáveis uns com os outros. Não ficarmos nessa questão de querer, por conhecer a falha de caráter, ou enfim, por conhecermos a personalidade daquela pessoa, acharmos que, né, não, ele que se vire, que resolva o problema dele, foi ele que criou, eu vou ajudar fulano lá, né? Não. Como a família é nossa primeira escola, como o principal mandamento do Cristo é amar ao próximo, comecemos pelo próximo mais próximo. Aqueles que estão convivendo conosco no nosso cotidiano, na nossa vida diária, com mais proximidade. E sim, estendemos a nossa caridade a quantos mais puderem, quantos mais nós possamos, né? É o que mais este grupo prega, né? A caridade, a caridade, a caridade. Mas, neste momento, eu quis falar da caridade dentro do nosso lar, com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, com aquelas pessoas mais próximas a nós, com aqueles com quem nós convivemos mais de perto. Que sejamos, primeiro, os bons samaritanos domésticos e que através disso vamos estendendo essa caridade aos nossos próximos, não tão próximos.
Isso tenho certeza que Jesus gostaria que fôssemos os bons samaritanos domésticos. Adorei esse título, adorei, adorei. Achei o vídeo fantástico. Enfim, esse era o tema que eu trouxe para nossa conversa hoje, né? Vamos encerrando por aqui, pedindo as bênçãos da nossa querida Dulce a todos vocês. Muita paz, muita luz, um abraço muito carinhoso e nos vemos por aí.